Hoje conversaremos sobre os 5 fundos imobiliários que estão pagando mais que a Selic. E aí, seus fundos imobiliários estão pagando mais que a Selic? Se não, bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. A Selic nada mais é do que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, administrado pelo Banco Central, em que são feitas negociações de títulos públicos federais. A taxa média registrada nas operações feitas diariamente nesse sistema equivale à taxa Selic. Portanto, a taxa Selic, ela representa os juros básicos da economia brasileira. Observem agora a variação da taxa Selic nos últimos 10 anos. Observem na tela. Então acompanhem comigo. Então, em 2013, ela estava em 10%. Veio aí numa máxima em 2015 a 14,25%. Depois iniciou aí um ciclo de queda, vindo a 2% em 2020, chegando a 13,75% em 2022 e atualmente ela encontra-se aí em 11,75%, indicando mais um ciclo de queda, ok? Então, a Selic, ela está o tempo todo, a taxa Selic, ela está o tempo todo variando, né? Não se mantendo uma constante no nosso país. Após analisarmos esse gráfico da variação da Selic nos últimos 10 anos, podemos concluir que no nosso país a taxa Selic está sempre ou num ciclo de alta ou num ciclo de baixa. Cabe a nós investidores sabermos surfar da melhor forma possível essas ondas de alta e ondas de baixa, para aumentarmos cada vez mais os nossos rendimentos mensais. É regra de ouro para todo investidor estar igual ou à frente da taxa Selic. Outras regras de ouro que eu sigo. A primeira delas é sempre ganhar da poupança. A segunda é sempre aumentar a renda passiva mês a mês. Sempre com aportes mensais, investindo no fundo imobiliário da maneira certa. E a terceira, que eu sempre estou em busca, é de igualar a taxa Selic ou estar à frente, que é a melhor parte aí para qualquer investidor. Agora, quais os 5 fundos imobiliários que estão pagando mais que a taxa Selic? Calma! Antes de começar a falar, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana. Eu busquei selecionar 5 fundos imobiliários de segmentos diferentes para lembrá-los da importância da diversificação nos investimentos. O primeiro fundo imobiliário é o RZAT11. Ele é do segmento de tijolos. Vamos analisar alguns dados desse fundo imobiliário. Então observe que o valor atual dele encontra-se em R$ 95,98, possui um P sobre VP em 0,94, ou seja, está em promoção, pagou no seu último dividendo R$ 1,20, apresenta um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 12,29%, possui um pouco mais de 36 mil cotistas, é administrado pela BTG Pactual e possui no seu portfólio 10 imóveis. Analisando seus últimos dividendos, então em 2020 ele pagou R$ 15,27, em 2021 R$ 18,98 por cota, em 2022 R$ 15,76 e em 2023 pagou R$ 11,79. Seu patrimônio líquido, então ele veio numa crescente com o tempo, então isso é muito bom para os investidores, quer dizer que o fundo imobiliário está buscando seu crescimento. Não é um fundo ainda muito grande, está aqui em 400 milhões. Em vídeos anteriores nós observamos que existem fundos imobiliários que têm mais de 1 bilhão, mais de 2 bilhões em seu patrimônio líquido. Então, mas ele está em crescimento, isso é muito bom para os investidores. Alguns de seus imóveis. Então, à direita aqui nós temos uma rede de postos, a rede Monte Carlo. O primeiro aqui já está pronto, o de baixo à direita está em construção. À esquerda nós temos aí o grupo Voar,
um grupo de galpão logístico, manutenção de aeronaves. Embaixo nós temos uma fábrica de embalagens, tá? Temos também aqui imóveis alugados para rede de transporte Andorinha. Nós temos dois, um em Campo Grande e um em São Paulo. Nós temos uma cervejaria, que é essa imagem à esquerda abaixo. Temos o Silos, né, também voltado aí para o agronegócio, em cima à direita. E embaixo à direita nós temos também aí um outro galpão logístico, também aí administrado pela RSAT-11. O segundo fundo imobiliário é o Tegar 11. Ele é do segmento de desenvolvimento, né? Então um segmento bom, paga muitos dividendos. Vamos analisar agora alguns dados desse fundo imobiliário. Então ele possui um valor atual em R$ 121,20, um P sobre IVP em 1,09, então ele apresenta um pouco de ágio, mas aí está no limite da estratégia do canal, que é até 1,10. Seu último dividendo foi R$ 1,32, então excelente dividendo. Apresenta um dividend yield dos últimos 12 meses em 13,61%, possui quase 125 mil cotistas, é administrado pela Vortex. Eu não gosto muito dessa administradora, tem alguns fundos que ela administra aí que não estão pagando os dividendos, isso é preocupante, mas o Tegar, pelo que eu analisei, está pagando muito bem, então tem pago todos os meses. E possui aí mais de 100 ativos em carteira. Então nós vamos ver mais à frente aqui quais são esses ativos. Analisando seus dividendos, então em 2020 ele pagou R$ 12,18 por cota. Em 2021 pagou R$ 14,12. Em 2022 R$ 17,30 e em 2023 pagou R$ 16,49. Seu patrimônio líquido, então ele também vem numa crescente. Observe que ao contrário do RSAT-11, ele apresenta momentos de alta e uma certa queda, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Então ele está também voltado, atrelado à compra e venda de ativos, na maioria das vezes loteamentos, tá bom? Vamos seguir aqui. Quantidade de ativos, como eu falei, 175. Como está distribuído? Loteamento 115, incorporação 38, multipropriedade 4, shopping 1, imóvel para renda 1. E no crédito nós temos aí estratégia core 13, estratégia tática 1 e ativos de bolsa nós temos um FI e uma ação. Observe que o forte dele é o equity, que é basicamente aí compra, venda e participações aí em loteamentos. Observem aqui que 94,22% do seu patrimônio líquido está em equity e desses 94, como está distribuído? 62,78% estão em loteamentos, então ele ganha muito dinheiro vendendo lotes, 21,14% em incorporação, 12,05% multipropriedade, 3,66% shopping e 0,38% renda. Vamos analisar agora e verificar alguns desses ativos. Então observe que ele tem lotes aí no Alphaville, Portal do Sol, New York, Grupo 100, Salinas, tá? Então são vários. Esse New York é um condomínio, é um prédio lá em Fortaleza, tá bom, pessoal? Nós temos também aí no Vila Carnaúba, então são excelentes empreendimentos. Não vou colocar aqui os 175, mas são todos aí nesse porte. O terceiro fundo imobiliário é o VGHF11, do segmento de papéis. Então o pessoal adora aí um segmento de papel, né? Então vamos analisar os seus dados. Então o valor atual dele está em R$ 9,49. Gosto muito desses valores, porque não que ele esteja barato, né? Porque vocês estão vendo aqui pelo P sobre IVP que ele está em 1,03, tem um pouco de ágio. Mas muitos investidores usam esse fundo imobiliário como troco. Às vezes sobra ali um trocado na sua carteira, ele vai lá e compra uma cota do VGHF, do MXRF também. Pagou no seu último dividendo 10 centavos, possui um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 13,70%, possui quase 330 mil cotistas, é administrado pela Deicoval, pelo Banco Deicoval, e possui também aí mais de 150 ativos. Vamos analisar aqui seus dividendos. Então, em 2021, ele pagou R$ 1,23,
Em 2022 pagou R$ 1,47 por cota e em 2023 ele pagou aí R$ 1,30 por cota. Então, pelo valor dele, é um excelente dividendo por cota. A evolução do seu patrimônio líquido, então está se aproximando aí do primeiro bilhão, né? Vem crescendo com o tempo, ele é recente, ó, de 2021, mas vem buscando seu crescimento constante, que é muito bom para nós investidores. Sua alocação por ativo, então ele está aqui com 44,9% em CRI, 1,8% em FDIC, 49,7% em outros fundos imobiliários, né? Ele também investe em outros fundos imobiliários, 0,1% em ação e 3,5% em SPE. Alocação por indexador dos CRIs, isso aqui é o mais importante para nós estarmos avaliando quando compramos um fundo imobiliário de papel. Porque de acordo com o indexador, nós podemos ter uma ideia se o dividendo dele vai aumentar ou diminuir com o tempo. Então observe que 40,9% está atrelado ao IPCA, 2,5% ao IPCA variação positiva com compensação e 21,5% ao IPCA cru. 35% está atrelado ao CDI. Então, com a taxa Selic está numa tendência de baixa, 35% do fundo imobiliário de papel do VGHF será impactado. Então, 35%. O resto está atrelado ao IPCA de alguma maneira. Então, se a Selic está caindo e o IPCA, que é a nossa inflação, pode ser que suba, então ele vai estar aqui se igualando. Então, não vamos ter perda de dividendos. Tá? Então, isso é uma boa análise para o investidor estar analisando, verificando, antes de comprar um fundo imobiliário de papel. Os seus ativos estão atrelados a qual indexador? Se ele tivesse aqui, por exemplo, 90% de CDI, eu já sei que 2023 vai ser um ano de poucos dividendos, porque se a taxa Selic está diminuindo, o CDI automaticamente também vai estar diminuindo e com isso estaremos recebendo poucos dividendos, tá? Para que vocês saibam aí quando comprar um fundo imobiliário de papel. O quarto fundo imobiliário é o BDIF11, que é um fundo imobiliário do segmento de infraestrutura. Então foi difícil achar o relatório desse fundo imobiliário. Então o Status Invest não tinha, Investidor 10 também não tinha. Eu só fui conseguir achar o relatório desse fundo imobiliário direto no seu administrador, que nós veremos aqui mais à frente. Analisando seus dados, então observe que ele possui um valor atual em R$ 92,76, um P sobre VP em 1,03, também está com um pouco de ágio, pagou no seu último dividendo R$1, possui um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 14,66%, possui um pouco mais de 27 mil cotistas, é administrado pela BTG Pactual e possui aí 27 ativos. Então nós vamos vê-los mais à frente aí as fotos dos ativos desse fundo imobiliário. Seus dividendos, então ele pagou em 2021 R$ 1,60, em 2022 R$ 16,10 e em 2023 R$ 13,60. Então pagou muito bem aí no ano de 2023, valor por cota, tá bom? Seu patrimônio líquido está em torno aí de 1,14 bilhões, né? 1,14 bilhões, não possuía o gráfico do patrimônio líquido em nenhuma plataforma e nem muito menos no seu relatório, né? Já dou um alô aí para a BTG Pactual melhorar esse relatório do BDIF11, né? Nós investidores precisamos de bons relatórios. Então observe nesse gráfico, na tela dos senhores, os debêntures. Então a maioria dos ativos, 83% dos seus ativos estão concentrados em debêntures e 17% em NTNB. Desses 83% de debêntures, ele está muito bem distribuído, com 21,8% em saneamento, 17,6% em energia, 16,6% em telecomunicações, 9,9% em rodovias, 9,3% em iluminação pública, 3,7% em mobilidade e 3,5%
em indústrias. Então, observem aqui as debêntures desse fundo imobiliário. Então, ele possui debêntures da Alubar, né, que é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina. Então, são excelentes empresas aqui que ele possui debêntures. Depois vocês podem estar fazendo um print da tela e lendo cada uma dessas empresas, né? Eu coloquei aqui um informativo de cada empresa para que o investidor ele conheça um pouco qual a empresa que o fundo imobiliário está investindo, está comprando as debêntures. Então tá aqui, ó, várias empresas, BRK, Liga Telecom, Conecta, a Rodovia dos Tamoios, né? A UTNGNA, a Eclipse, várias empresas aí, ó, Rota do Atlântico SA, Confluência Energia, Comerc, Itamaracá, Norte Energia, então AE Guariroba, que é saneamento, Iguá, Rio de Janeiro, Celeu, então várias empresas aqui, concessionária Metrorio, né, de metrô, então uma excelente empresa, tá certo? E o quinto e último fundo imobiliário é o HTMX11, do segmento de hotéis. Então é um fundo imobiliário que está em bastante alta ultimamente, né? Muita gente falando dele. Vamos analisar alguns dados. Então, o seu valor atual está em R$ 164,21, possui um P sobre VP em 1,27, então está com um ágio muito grande, né? Muito grande, fora da estratégia do canal. Pagou no seu último dividendo R$ 3,25, possui um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 15,17%, possui um pouco mais de 30 mil cotistas, é administrado pela BTG Pactual, que é uma excelente administradora, e possui 22 ativos. Mais à frente iremos aí verificar esses ativos, seus dividendos. Então, ele possui aqui, ó, em 2020, ele pagou R$ 1,29, lembrando que em 2020 foi a época da pandemia. Em 2021, não pagou dividendos. Em 2022, ele pagou R$ 5,20 por cota. E em 2023, ele pagou R$ 24,91 por cota. Então, observe aí que ele pagou muito bem em 2023, pagou todos os meses, mas ele vinha só tendo algumas dificuldades devido principalmente à pandemia e às suas consequências. Seu patrimônio líquido está estável, né? Está estável, está mantendo-se aqui em 200 milhões. Claro que ele tem alguns picos de alta, alguns picos de baixa, porque ele trabalha também com a venda de quartos de hotel, então ele compra e vende, né? Não é apenas o aluguel do quarto do hotel, ele também vende o quarto do hotel. Então às vezes ele ganha muito dinheiro com a venda, diminui um pouco seu patrimônio, faz alguma emissão, compra mais quarto de hotel, fica um tempo recebendo aluguel, vende e assim sucessivamente, para fazer girar os ativos do fundo imobiliário. Quanto aos quartos por ativo, então nesse gráfico vocês observem os nomes dos hotéis e essa porcentagem é a porcentagem do patrimônio líquido do fundo imobiliário em cada hotel. Então ele está muito bem distribuído, como vocês podem ver, tendo uma concentração máxima aí de 16% no Hotel Ibis Stylius da Faria Lima, que é um hotel que possui uma excelente localização, né? Então é até justo que ele possua essa concentração. No meu ponto de vista, ele poderia ter mais, porque esse Ibis Stylius ele é muito bom e constantemente está ocupado, então não pode, o fundo imobiliário ganha muito dinheiro com o aluguel dos seus quartos nesse hotel. Alguns reclamam de que todos os hotéis desse fundo imobiliário estão concentrados em São Paulo, porém eu não vejo muito problema quanto a isso, porque em São Paulo é onde acontece de tudo, é onde tem as convenções, é onde tem os shows, é onde tem as reuniões, é onde tem os cursos. Então eu acredito que para um fundo imobiliário voltado para o segmento de hotéis, se concentrar em São Paulo não é ruim, tá bom? Verifiquem também aí a taxa de ocupação. Então isso aqui eu peguei do último relatório. Então a taxa de ocupação aí está em 61%. Verifiquem que em 2020 ela chegou a 1%, justamente no período
que o fundo imobiliário não estava pagando dividendos, né, 20, 21, estava muito baixo. Ele veio voltar a sua margem de lucro em março de 22, que começou a crescer a taxa de ocupação. Vejam que a diária média ela vem seguindo a taxa de ocupação, então à medida que vai aumentando a taxa de ocupação, vai aumentando o valor da diária, ficando atualmente em R$ 549 a diária de um quarto de hotel do fundo imobiliário. Vamos analisar agora os seus hotéis. Então observem aqui, ó, a estrutura dos hotéis do fundo imobiliário. Então são bons hotéis, né, muito bem localizados em Moema, em Jardins, no Itaim Bibi, Consolação. Então são excelentes localizações desse fundo imobiliário, excelentes hotéis. Vila Olímpia, nós temos aqui no Vila Olímpia, ó, no Estam Plaza, nós temos aí 22 unidades nesse hotel. Nós temos aí em Campo Belo, ó, nesse hotel de Campo Belo, nós possuímos aí o Ibis São Paulo Congonhas, com 50 unidades nesse hotel. E os dois principais, né, que é o Ibis Estays da Faria Lima, que o fundo imobiliário possui 74 unidades nesse hotel. Então, uma excelente localização, excelente infraestrutura. E o Ibis São Paulo Morumbi, que o fundo imobiliário possui 56 unidades, né? Que é excelente também localização, excelente infraestrutura. Bem, pessoal, hoje conversamos sobre 5 fundos imobiliários que estão pagando mais que a taxa Selic. Lembro que nada que foi dito aqui é uma recomendação de compra ou de venda de ativos no mercado financeiro. Às vezes, você vai estar revisando a sua carteira e vai perceber que você não está ganhando da Selic. Não se preocupe, continue seus estudos, foque em ganhar mais dividendos todos os meses, que automaticamente você ficará à frente da nossa taxa Selic. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me deixe lá um comentário. A sua carteira está ganhando ou perdendo da Selic? Vamos juntos construir nossa renda passiva. Um forte abraço e até a próxima.